Por que é que o Brasil está lotado de homens afeminados? Homem frouxo, homem sem pegada, homem que vira piada em Instagram de blogueira de relacionamento, que tira print da tela de vários homens dando em cima dela, com conversinhas do tipo, me leve pra passear, ou vamos jantar e depois chega lá, cada um paga o seu, e ao final do jantar, se a mulher não quis ficar com o cara por qualquer motivo que seja, o principal motivo é o rosto afeminado e fraco, sem pulso firme, que a mulher não se sente confortável e não quer ficar com ele, o homem tenta humilhá-la, pague seu Uber e que se papoque, e mesmo quando vai pra um relacionamento aos finalmente, ali, vai, os dois transam, acorda no outro dia e o cara quer que a mulher se pique e não quer manter relacionamento e depois fica mandando mensagem a cada sexta-feira à noite falando, tá onde o foguinho, tá onde o foguinho. Mostra a decadência sistemática, sufocante do homem masculino, e a mulher não viu nenhuma outra saída a não ser compensar essa falta de energia masculina no homem em se transformar em uma mulher masculinizada que não depende mais dos homens, porque não faz sentido a mulher, na sua essência, ser uma mulher que precisa encontrar um homem para protegê-la, financiá-la para que ela tome conta do lar, assim como o homem precisa da mulher para que ele foque em crescimento, em ganhar dinheiro e que chegue em casa e veja o seu lar com vida, e não somente a mulher que passa ferro e lava a roupa e faz a louça. Não é isso. É um time entre energia masculina e energia feminina, onde o homem é um receptáculo para receber mais energia masculina e a mulher é um receptáculo para receber mais energia feminina. Não advogo que o homem seja aquele brutamontes com 100% de energia masculina e 0 feminina. Eu advogo algo perto de 80-20. Só que o Brasil hoje tá tipo assim, o homem tá 30% masculino e 70% feminino por uma série de fatores que eu vou listá-los aqui e vou escancará-los de uma maneira fria e calculada, e a mulher, a maior parte das vezes, tá com 30% de energia feminina e 70% de energia masculina. Porque o marketing que cai na cabeça do homem é, você pode ser fraco, aceite sua fragilidade, e a mulher recebe o marketing de, você não precisa do homem, vá firme pra luta, conquiste o seu, tenha um gato e manda os homens todo pastar. Tá sendo fortalecido com o marketing essa assimetria. É nesse vídeo aqui que eu vou explicar tudo pra vocês. Eu vou trazer minha crença pessoal, eu vou trazer um respaldo histórico, passando pela pré-história, passando pela Idade Média, Revolução Industrial, como foi que o marxismo entrou nessa história, como é que o Rockefeller, que era o super bilionário, trilionário, também entrou nessa história. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, até chegar ali nas redes sociais com a ascensão da esquerda lá nos Estados Unidos, com Obama e com Biden, e até qual a minha visão para o futuro, né, nesse respaldo histórico. E também vou trazer aqui uma aula de biologia super simples que a gente deveria ter tido na escola, sobre por que óleo de soja não vira hormônio e gordura da manteiga, que é a gordura saturada, vira hormônio. Na minha opinião, os 5 fatores que mais contribuem para a afeminilização do homem e masculinização da mulher são óleo de soja, botar pouco o pé na grama, tomar sol com protetor solar, os filmes e o marketing do cinema, e fofoca e reclamação. Vamos começar então pelo primeiro aqui deles, que é o óleo de soja, e a gente já inicia nossa argumentação aqui com a ciência básica. O óleo de soja faz parte de um dos 3 tipos principais de gordura, que é gordura saturada, que é a da manteiga, da carne, do bacon, da picanha, gordura poliinsaturada ômega 3, que é a do peixe, a das nozes, a da linhaça, da chia, e a gordura poliinsaturada ômega 6, que é encontrada em sementes de grãos, de soja, de algodão, de girassol, canola. São 3 tipos de gordura. E o nosso corpo processa cada uma dessas gorduras de maneira diferente. A gordura saturada, ela no seu corpo pode virar energia, hormônio ou parede da sua célula. Por isso que eu tomei o café com óleo de coco. Porque o óleo de coco é gordura saturada. E é uma gordura saturada bem pequenininha que ela metaboliza rápido. Por isso que eu adoro usar de manhã cedo, porque me dá uma energia rápida. Mas também vai pro meu fígado e vira um produto chamado colesterol, que depois ele vai ser metabolizado em testosterona.
a depender dos meus hábitos e desses outros pontos que eu vou comentar com você. O sol, o pé na grama, fofoca, tal. Acompanhe comigo, porque esse vídeo aqui é a base pra você convencer seu amigo no barzinho sexta-feira e pra convencer sua vovó. Inclusive, compartilha esse vídeo aí com quem tá precisando entender o que é um homem afeminado. Não tô aqui pra denegrir imagem nem nada, porque eu já fui afeminado, sei todos os raciocínios e tô aqui explicando pra você. Então, gordura saturada vira energia, hormônio e vira parede da sua célula. Inclusive, é a gordura saturada na sua célula que deixa ela mais rígida, mais durinha. As outras fontes de gordura, que são a gordura ômega 3 e ômega 6, elas têm funções que são tipo irmãos gêmeos. A gordura ômega 3, ela funciona como anti-inflamatória no seu corpo. E a gordura ômega 6, ela funciona como uma fonte inflamatória no seu corpo. Seu corpo tem que ter tanto atividade pró-inflamatória, digamos, você bateu a mão assim, ó, pá! Aí começou a ficar vermelho. O que é isso aqui? É uma ação inflamatória do seu corpo. Quem é que participa disso aqui? É a gordura ômega 6, certo? Que ativa um negócio lá na sua coluna e manda lá mais sangue e produz inflamatórios aqui no seu corpo. E a ômega 3 serve para depois vir aqui e lavar essa inflamação. Também funciona no cérebro. Além disso, a gordura ômega 3 e a gordura ômega 6, elas participam como uma estrutura na sua célula. Elas vão deixar a sua célula um pouquinho mais maleável. Então, ao longo da nossa vida, a gente teve um balanço entre o ômega 3 e o ômega 6. Só que essas duas gorduras, ômega 3 e ômega 6, elas não participam da produção de colesterol, elas não viram hormônio. E o que aconteceu ao longo dos últimos anos na nossa história? Lá, desde 1950, saiu um artigo vagabundo que falava que gordura da picanha faz mal e você deve comer agora gordura da margarina, gordura vegetal. A gente teve um desbalanço violento na proporção de gordura saturada para gordura ômega 6. Ninguém mais come manteiga, só come margarina. Isso fez com que o nosso corpo ficasse mais inflamado e a gente consegue passar menos tempo debaixo do sol. Esse ômega 6 foi lá para sua célula e agora o sol, quando bate, ela inflama mais rápido, por isso que sua pele fica vermelhaça. Então, por causa disso, ao longo dos últimos 40 anos, a gente diminuiu nossa matéria-prima de colesterol para o nosso corpo produzir hormônio. É coisa da minha cabeça? Não, porque a Sociedade Brasileira de Endocrinologia já mostrou os resultados de 1980 e de 2020 no nível médio de testosterona no Brasil, que saiu de 600 para 297, uma queda de 50%. E a testosterona, o hormônio, é responsável pela mentalidade masculina. Então, basicamente, o que aconteceu aqui? Óleo de soja não vira hormônio. Óleo de soja cola na sua pele. O sol bate e te inflama. Você fica mais inflamado. Então, a gordura saturada vira energia e hormônio. A gente tá comendo menos, então é menos testosterona. A testosterona caiu, como mostrou a Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Isso é um fato. Tem muito que percorrer. E quais são os estudos que vão tentar trazer uma visão contrária à dieta da selva? Você vai lá no site do governo americano, você vai digitar lá assim, Associação Cardíaca Americana. Eles têm lá 135 artigos científicos. Eu me dei o trabalho já de ler pelo menos uns 20. E a maior parte dos artigos, os principais que eles utilizam lá embaixo como um resumo, são artigos de 1967, de 1974, 1995, que são estudos com muito poucas pessoas e basicamente eles só analisam o ataque vascular cardíaco, porque em 2013, 30% de todas as mortes do planeta Terra aconteceram de ataque cardíaco, então eles queriam entender o que aconteceu lá. Então eles fazem estudos que são bem simplórios e muito inconclusivos, segundo as palavras deles. Você vai lá em Conclusion, muitos deles falam assim, precisamos de mais pessoas para fazer esse estudo. Aí quando encontram uma conclusão, é uma conclusão meio forçada, do tipo, pegou 300 pessoas, comeu só manteiga, 300 pessoas, comeu só margarina, aí no final, quantos morreram de quê? Morreram 30 de gordura saturada e morreram 32 de gordura. E aí, 32 são estudos inconclusivos. Esses são os estudos a favor do óleo vegetal. Os estudos que são contra a gordura saturada, eles são observacionais. Pega lá 100 mil pessoas e pergunta, e aí, você come o quê? Aí o cara vai lá, explica, e aí coloca gente que fuma, gente que é sedentária no mesmo lugar, fica também inconclusivo. E os estudos que são a favor da gordura saturada são inúmeros. Tem um estudo lá de 1960, que era uma empresa com 5 mil, 4 mil funcionários, e eles dividiram na cantina, né? Quem comia gordura saturada, quem comia margarina. E no final o gráfico ficou nítido que quem comeu gordura margarina, no final morreu mais. Então, até agora o que a gente tem? Ciência básica. Óleo vegetal não produz hormônio. Gordura saturada produz hormônio. A gente come menos gordura saturada e mais óleo vegetal por conta de um estudo vagabundo que fizeram lá. Se a gente for agora pra pré-história, pra parte da história, como é que a gente foi enganado de uma maneira tão lavada como essa aqui? Ela é bem simples. E por que os homens afeminados hoje eles se respaldam, a maior parte dos seus argumentos, porque tem que ter algum argumento, filho. Não é possível que o cara vai ser afeminado, vai ser fraco, não vai conseguir pegar mulher, não vai conseguir constituir família. Ele tem que botar a culpa em alguém. Quem foi que chegou lá e com essa
estrutura de marketing montou? Foi no período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Vou explicar exatamente como é que foi isso aí. Mas antes, só uma breve introdução, né? A história da masculinidade, da história da feminilidade. A gente volta lá pra pré-história, 10 mil anos antes de Cristo, que foi quando a gente descobriu que a gente podia plantar árvore e cuidar de animais. E aí foi a revolução da agricultura. E aí a gente naturalmente começou a precisar de sociedades um pouco maiores. E essas sociedades maiores, elas começaram a ter energia masculina e energia feminina. Então o homem ia caçar, ou então cuidar, fazer o pastoreio, enquanto a mulher cuidava da comida, cuidava das crianças, cuidava da sua vila, e a energia masculina e feminina sempre foi dividida dessa forma. Mas antes da gente ter essa revolução agrícola, era um grupo de 10 pessoas que o cara ia pro mato, caçava e voltava pra casa. O homem da pré-história, lá milhão de anos atrás, ele tinha 100% de energia masculina e 0% feminina, e a mulher vice-versa. Deu a revolução agrícola, agora o cara virou pastor. Aí o cara pastor não precisa daquela energia masculina totalmente, aí já sai um pouco pra 90% de masculinidade, um pouco de feminilidade. Agora ele tem que olhar ali pra cara do carneirinho dele, ver se ele tá um pouco mais saudável e tal, cuidar dos bichinhos que estão no carneirinho dele e tal. Isso é mais energia feminina. Mas assim que a sociedade começou a crescer por conta da abundância, por conta da plantação e da alimentação, por conta das civilizações ali mais Egito Antigo, China, surgiu a necessidade de ter um governo. E esse governo, por natureza humana, do Homo sapiens, ela é dominante e opressora. Então o sonho de qualquer governante é encontrar uma população que é completamente capacha a ele, que obedece. Por quê? É da psique humana. É por isso que existe o hormônio testosterona. Numa hierarquia, os macacos, eles criam essa categoria de quem é mais superior ao outro pelo cheiro invisível da testosterona. Tem estudo com macaco, tem tudo que você imaginar. A lagosta, quando bate na outra lagosta, ganha testosterona, muda a postura, a outra lagosta fica dominada. É da natureza humana algo dominar a outra coisa. O domínio é algo da natureza. Então aí passa pro Império Romano, tentou de tudo, Idade Média, também tentou de tudo, com os reis e os papas tentando dominar ali o povo, até que chega o Renascimento, aí o pessoal começa a ter uma ideia de que a gente precisa ter um pouco mais de ciência ali, que os governos são muito opressores, até que a gente chega no período que é mais importante aqui pra gente agora, é a Revolução Industrial, que aconteceu em 1800, certo? Essa foi uma das maiores mudanças que aconteceu na nossa sociedade desde a descoberta do fogo. Foi a Revolução Industrial. O homem que trabalhava dia sim, dia não, no mato, pegando sol e comendo coisa crua e tomando leite cru, comendo carne, vivia no campo, aquela vida sem estresse, botava muito pé na grama, tomando sol sem protetor solar. De repente ele tem que ir pra cidade pra poder ficar enfurnado numa fábrica ouvindo... E essa mudança é a Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial escancarou rapidamente. Aconteceu primeiro lá na Inglaterra, foi a primeira Revolução Industrial em 1800, depois passou para a Europa com a França e com a Alemanha em 1850. Aí foi a segunda Revolução Industrial, né? Levou 100 anos para sair da Inglaterra para chegar na Europa. E aí o que acontece? Aconteceu o primeiro rompimento de padrões. Esse rompimento de padrões agora tirou o homem do campo e botou ele lá no meio da galera. O que acontece? Lembra, o ser humano sempre quer dominar e sempre quer encontrar uma saída de derrubar o poder atual para conquistar o seu poder. E aí o que foi que o nosso genial Karl Marx desenvolveu, né? Ele era um estudante de doutorado, ele terminou o doutorado dele, e o doutorado dele era em átomos, né? Uma filosofia lá de um filósofo grego chamado Demócrito, que ele dizia que se essa caneta é feita de carbonos, então o que define essa caneta aqui é o carbono, e não a caneta em si. Então se uma sociedade é feita de um monte de gente burra, então a sociedade lá no topo vai ser burra. Se é uma sociedade de trabalhadores, tem mais trabalhador do que burguês, então a sociedade deve ser dominada e definida pelos trabalhadores. E aí, essa foi a teoria lá que ele criou lá em 1850. Até que o pessoal começou a utilizar essa teoria para poder pegar os trabalhadores que estavam lá na obra, lá na fábrica, para poder todo mundo ir pra rua e dominar o governo. Até que deu a Primeira Guerra Mundial, em 1914, né? O pessoal achou que tava abafando, convencendo todo mundo. É comunismo, mas deu a Primeira Guerra Mundial, todo mundo que era trabalhador botou a fardinha, foi pra guerra, eles falaram, vocês estão com nada, tudo traidor. A gente tava aqui pra derrubar o poder, aí deu a guerra, tudo vai pra guerra, né? Uma de vagabundo. E aí eles ficaram com uma raiva desse povo aí, e eles no período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, 1915 até 1940, eles desenvolveram na Alemanha uma escola chamada Escola de Frankfurt. E essa escola de Frankfurt tinha como objetivo derrubar
toda a teoria e ideologia do nazismo, certo? E o nazismo era uma resposta à União Soviética, que tinha sido fundada lá em 1917. Eles tinham medo que isso engolisse a Europa, então o nazismo foi lá para resolver esse problema que era o comunismo. E aí a escola de Frankfurt era assim, mano, esses caras estão muito bolsonaristas, não pode ser assim não. E aí eles eram uma espécie de MBL, não falava nem bem do comunismo, nem bem do nazismo. Eles falavam assim, galera, tem alguém querendo dominar a gente não pode ser dominado, vamos tocar o terror e tal. E aí uma dessas teorias que os caras da escola de Frankfurt determinaram é, quem é que a gente vai chamar pra ser nossa base aqui? Se os operários é tudo vira casaca. Aí eles pegaram prostituta, mendigo e estudante e falaram, a vida tem que ser baseada no prazer. O homem e mulher não tem mais que trabalhar, tem que viver pelo prazer. Aí o cara lá escreve um livro depois falando sobre isso, a sexualidade, a civilização, e o pessoal cai de boca nisso aí. A história vai passando. Hoje em dia, quando a gente encontra um homem afeminado, ele é fruto dessa teoria que aconteceu lá 100 anos atrás, em 1920, que diz que o homem não precisa trabalhar, ele tem que viver com base no prazer. E é por isso que a gente tem tanto homem com masculinidade fraca e mulher com masculinidade alta, por conta dessas teorias que foi pra filme, pra cinema, pra livro, e é por isso que você hoje é afeminado, certo? Tamo junto, e a palavra-chave de hoje é átomos da caneta. Escreve aí, é Selva, bora!